Eu tenho muita alegria de anunciar, pela segunda vez no palco do Arsenal, ele, sacerdote exorcista, diretor também espiritual desta obra Arsenal Jovem, Padre Duarte Lara. Padre, sua bênção. Da outra vez a apresentação foi mais jovem, né? Ele, baterista, como motociclista. É verdade, é verdade. Seja bem-vindo, Padre. Muito obrigado, irmã, muito obrigado. É uma alegria estar aqui com vocês. Jesus ressuscitou. Isso é uma boa notícia para você em particular. Porque a vitória de Jesus sobre a morte significa que o mal não tem a última palavra na sua vida. É uma ótima notícia. Não tem melhor notícia. Inverter aqui os lugares, Padre, porque eu já vi que meu microfone aí não vai dar certo. Gente, olha, não esquece de compartilhar, tá bom? A gente vai bater aqui um papo super legal com o Padre Duarte Lara, aquelas coisas que você talvez não escute em lugar nenhum. Tá no pique, né, legal. Padre? Olha, para quem acordou hoje, umas 4 e pouquinho da manhã, o senhor tá, ó. Pois é. Começamos no rosário, né? Começamos no rosário na madrugada, estamos aqui encerrando o dia. Deus capacita aqueles que escolhe. É uma boa notícia também para cada um de nós, né? Então, às vezes tem que caminhar sobre as águas, não tem problema para Deus. Perfeito. O Padre está inspirado, gente. Já deu para sentir. Então, olha, não perde nada. Olha, eu estava aqui vendo o pessoal no chat, não é? E eu acho que eu decorei aqui o nome, não sei se será Vitória, dizia, meu sonho é estar um dia aí com vocês. Vitória, Deus há de realizar o seu sonho. Muita gente aqui também, nossa, eu queria tanto estar no Misericórdia Brasil. Quero dizer que você pode estar, sim, através da transmissão, tá bom? Você que está longe, vai estar com a gente. E hoje no Arsenal é praticamente um mini Misericórdia Brasil. Já passou por aqui a Madre Kelly, agora o Padre Duarte Lara. Já quero dizer que próxima quarta-feira, tá? Se organiza, vem para cá, porque a gente vai estar com... Não, vou dizer ainda não, só no final. Padre, o pessoal vai compartilhando aí, vai mandando para outras pessoas, coloca nos grupos aí. Mas a gente falava hoje, né? Na verdade, eu queria pedir inicialmente, Padre, para o senhor já fazer uma breve oração, porque eu sei que o papo hoje, assim, vai ser pesado, mas é para nos libertar. Então, se o senhor puder fazer uma breve oração sobre nós também, sobre quem está em casa. Vou até pedir para o senhor abençoar as águas também, gente. Pega a água em casa, deixa aí do lado, o Padre vai abençoar. Antes de dormir, você vai aspergir sua casa, porque hoje nossa conversa aqui vai ser profunda. Então, se prepara aí. Então, uma bênção. Oremos. Abençoai, Senhor, estas águas, que elas tenham eficácia para nos proteger contra as maldades e ciladas do inimigo, tenham eficácia para destruir qualquer malefício, maldição, praga que possam ter feito contra nós ou contra os nossos familiares, por maldade, inveja, ódio, vingança. E abençoai-nos a nós, Senhor. Dai-nos a graça de termos o coração bem atento à Tua palavra e bem aberto à Tua graça. Dá-nos um coração humilde, um coração cheio de confiança na Tua misericórdia infinita e ajuda-nos a viver com fruto este momento de graça que é este Arsenal Jovem. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E nós conversávamos ainda hoje, mais cedo, Padre, sobre um filme, né, que saiu recentemente, Nefarious ou Nefarious, como preferirem chamar. Vocês assistiram, gente? Ouviram falar desse filme, Nefarious? Acompanharam? Alguém ouviu falar? Levanta a mão aí para eu saber. Quase ninguém aqui. Eu vou deixar a indicação, alguns poucos, vocês precisam assistir esse filme, tá? Ele aborda a questão da ação diabólica na vida de uma pessoa e, na verdade, uma verdadeira catequese. Uma verdadeira catequese. Por incrível que pareça, essa catequese no filme nos é dada
pelo maligno ali. Mas é isso que eu queria conversar aqui com o padre Duarte Lara. Eu sei que poucas pessoas aqui assistiram, talvez em casa mais algumas pessoas, mas eu trouxe algumas falas deste filme. O enredo ele é basicamente o seguinte: trata-se de um serial killer que está para ser executado, não é? Ele foi condenado, mas ele está possesso. E aí é preciso que um psiquiatra avalie se esse homem, se ele fez tudo em sã consciência ou se trata de um louco. Porque se o psiquiatra disser que ele é um louco, ele não pode então ser executado. Significa que ele não teria feito tudo o que ele fez, aquela série de assassinatos, né, de maneira consciente. Mas se o psiquiatra disser que ele é uma pessoa sã, então ele será executado. Então é uma missão muito difícil para aquele psiquiatra. Ele entra numa conversa e todo o filme se desenrola ali naquela sala, onde eles estabelecem ali um diálogo. Mas é um diálogo muito profundo. Eu fiquei muito impactada porque nós produzimos documentários. E eu sei o que é a dificuldade para a gente produzir um documentário de maneira que as pessoas consigam estar ali prestando atenção. Então, a mudança de cena, os ambientes, as falas, tudo isso é muito complicado. E o que me chamou a atenção, porque nesse filme, o filme passa praticamente inteiro numa única sala. Então, você não consegue piscar o olho. Porque o conteúdo do diálogo é muito profundo e muito atual e muito aplicado na nossa vida. Você se enxerga ali naquelas pessoas envolvidas. Então, né, Fários, procura esse nome aí, procura para que você possa assistir uma verdadeira aula da ação do maligno. Está lá eu tenho um canal no Telegram, Padre Duarte Lara, está lá o Nefários com legenda em português. Legal. É difícil encontrar, é importante o Padre Duarte estar falando isso. Tem lá no canal do Telegram? Está lá no canal do Telegram, Padre Duarte Lara, Nefários com legendas em português. Olha, tem uma fala, eu vou começar pelo final aqui do filme, Padre. Não quero estressar ninguém aqui, vou dar um spoiler aqui, gente. Se alguém não quiser saber, tá? Mas porque eu quero que o Padre nos ajude aqui a avaliar, analisar algumas falas ali do maligno, que é muito interessante naquele diálogo. A certa altura, o psiquiatra conversando com o possesso, né? E ele se declara ateu, ele não crê na existência do demônio, ele acha que essa questão de bem e mal é uma construção social, mas ele diz, bom, se tudo isso que você está falando aí é verdade, nós estamos bem, o psiquiatra falando, nós estamos melhor do que vocês, não é? na turma do bem e do mal. Por quê? Ele diz, nós alcançamos um alto índice de alfabetização, nós estamos trabalhando para acabar com o racismo, com a intolerância, com a desigualdade de gênero. As pessoas agora podem amar quem elas quiserem, podem fazer o que quiserem, a diversidade não é mais um sonho, discurso de ódio não é mais tolerado, e politicamente chegamos a uma posição moralmente superior. E aí o possesso ri na cara do psiquiatra. Porque ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, James, um aluno do ensino médio lê como um aluno do 6º ano hoje em dia. É uma degradação, é patético. Como é que você vem falar em índices de alfabetização? E ele continua, tem jogadores de basquete que ganham 30 milhões por ano, denunciando o racismo, enquanto usam tênis feito por trabalho escravo. James, deixa de ser patético. E ele continua, gente, desarmando cada uma daquelas coisas. Ele diz mais, atualmente o seu mundo tem 40 milhões de escravos, mais do que o auge do Império Romano. E sabe o que é melhor? Metade desses são escravos sexuais. E quanto ao discurso de ódio, sabe, James, foram vocês que inventaram esse negócio aí por conta própria. Vocês nos surpreendem de vez em quando. Chega a ser engraçado. Gente, olha aqui, eu estou trazendo um diálogo. A ilusão. Queria que o Padre Duarte comentasse essa fala do filme, como o inimigo ele cria uma ilusão, e ele vai dizer mais aqui adiante. Ele falou, vocês, a mídia, a TV, é só uma questão de propaganda, e vocês caem feito um patinho na propaganda. Tudo mentira. E no fundo, se nós virmos com atenção, é a tentação desde o início, não é? O demónio se aproximou de Adão, de Eva, neste caso, e no fundo propôs uma felicidade que no fundo era falsa.
por isso pai da mentira. Mas é sempre o mesmo método. O demónio propõe uma aparente felicidade que tem uma certa lógica, tem uma certa razoabilidade, mas que depois, no fundo, a gente dá a trinca e não era verdade. E isso, culturalmente, hoje é muito evidente. Essa fala exprime isso muito bem, não é? A gente pensa que encontrou uma maturidade, agora já somos mais responsáveis, alcançamos todos esses objetivos, só falta cair a ficha e perceber que, no fundo, isso que alcançamos nos deixa cada vez mais vazios, mais longe de Deus e uns dos outros e de nós próprios. Portanto, no fim, tem algo que não é verdade nesta história, não é? E pronto, este é o drama da humanidade que, por incrível que pareça, o homem, às vezes, ao contrário dos outros animais, o gato, não é? A gente diz, tem aquele provérbio do gato escaldado, da água fria tem medo. O ser humano é curioso, é capaz de cometer os mesmos erros muitas vezes. É estranho, não é? A gente aprende, mas parece que tem uma memória curta. Passam uns anos e já caímos outra vez na mesma história, não é? E pronto, e infelizmente a história da humanidade é este, no fim, a grande tentação é ou dar crédito a Deus e à sua palavra, ou ir por conta própria, e estamos bem vulneráveis às sugestões do inimigo. No fim não há outra alternativa. E pronto, e hoje, infelizmente, o que vemos é a tentativa de construir um mundo sem Deus, que parece muito lógico, muito racional, não é? Temos tudo que é preciso para ser felizes e não somos, não é? E a gente vai ver os índices, por exemplo, há uns anos, quando era mais novo, ainda estava terminando o liceu, fiz um trabalho sobre a qualidade de vida na Suécia, que na Europa é um dos países que tem o maior nível de vida. Ou seja, o PIB per capita na Suécia é muito alto. Ou seja, todo mundo é muito rico na Suécia. Um dos problemas sociais, quando eu fiz o trabalho, já foi há muitos anos, na Suécia, era as famílias que ainda não têm a segunda habitação. Veja bem, um problema social complicado, não é? Mas o que é que eu encontrei de muito desconcertante? Apesar de na Suécia haver uma grande abundância material, todo mundo pode estudar, todo mundo tem serviço de saúde, todo mundo tem tudo, temos outros índices muito curiosos. Por exemplo, a taxa de suicídios na Suécia era muito elevada, muito maior que nos países mais pobres da Europa, que normalmente é a Europa do Sul, Portugal, Espanha, Itália, Grécia. E isso fez-me pensar, quando eu tinha a vossa idade, não é? Eu pensei, gente, tem algo que não está certo aqui. Então eles têm um montão de coisas e se estão suicidando mais que os outros. O que é que falta? E obviamente esse trabalho eu não concluí ainda nada, né? Ainda não estava tanto aqui de caminhada, mas aquilo fez-me pensar, nunca mais esqueci, até hoje, né? E depois fui vendo que aquilo que mais sacia o coração humano não são ter muitas coisas, no fundo, é a questão do sentido, qual é a razão de ser, de onde é que eu venho, para onde é que eu vou, e depois, no fim, o tema do amor, a vocação mais fundamental de todo o ser humano é experimentar o amor e amar, né? E isso, sem Deus, é impossível fazer, de uma maneira que sacie o nosso coração. Então, vai ficar muito espaço, não é? E isso, no fundo, é o motor de toda a nossa vida, de todos. Inconscientemente, se calhar, a maior parte das vezes. Não é possível para o ser humano não procurar a verdade e não procurar o amor. Eu diria, vem de fábrica. O problema é que é muito fácil para o ser humano ser iludido acerca do que é verdade e do que é o amor.
E tem muita gente hoje que achou que não existe a verdade, porque eu procuro e ouço tanta coisa tão diferente que tem muita gente que cai numa espécie de ceticismo, dizer que a procura pela verdade é uma coisa inútil, eu nunca saberei o que é a verdade. Tem qualquer coisa de verdade, no sentido que a nossa busca é sempre incompleta, mas também tem muita mentira. Existe a verdade, existe o erro. E eu posso encontrar a verdade, e embora não seja a verdade toda, é verdade o que eu já encontrei. Eu posso encontrar pequenas verdades que são eternas, que são perenes, que não mudam. E então isso é muito decisivo para o resultado da minha vida. Ou seja, não construir a minha vida sobre a verdade e sobre o amor põe em risco tudo, não é? E hoje a gente vê, infelizmente, lá na Europa, se calhar mais do que cá no Brasil, tem muitos jovens que olham para a frente e não veem um grande futuro, nem nas coisas que antigamente faziam todo o sentido, não é? Estudar mais, tirar um curso, porque tudo se tornou tão incerto. E, por exemplo, com o tema do casamento, lá na Europa, como há tanto divórcio, os jovens pensam, mas eu vou casar para terminar como os meus pais, que já estão separados, não é? Então, tudo isso põe em crise estas verdades que são, embora não sejam tudo, não sejam Deus, são peças da verdade e que, se eu rejeitar, se calhar até com uma certa lógica, ponho em crise tudo. Portanto, tem jovens que não querem estudar, é uma coisa estranha, não é? Não é tanto por preguiça, isso sempre a gente tem que lutar, não é? Mas não têm um projeto, não é? Dizem, mas não vale muito a pena. E porque o mundo mudou muito em pouco tempo e então a confusão é grande. E depois isso gera muitos maus sentimentos. Eu vejo muitos com esta incerteza do que vai ser o amanhã, gera depois uma grande ansiedade, não é? E depois também às vezes uma fuga para, eu diria, para o mais passageiro, não é? Para o divertir-se. Muitos jovens se contentam, pensam que a felicidade possível nesta vida é divertir-se um pouco e que não tem nada mais que isso, não é? O máximo que eu posso trazer da vida é estar com os amigos, festa e tal, que não são coisas necessariamente más, mas é bem pouco, não é? Bem pouco. Então as questões de fundo, a procura da verdade e do amor, estão um pouco de lado, não é? Embora, como eu digo, é impossível a gente impedir o nosso coração de querer isso, mas eu vou dar um exemplo bem simples. Quem é que hoje estuda filosofia? E porquê é que isso acontece? Exatamente porque nós achamos que é uma busca inútil. Estudar filosofia devia ser a coisa mais lógica da vida do ser humano, porque perceber o que é que as coisas são, o que é existir, de onde é que eu venho, para onde é que eu vou, são as questões fundamentais. E, portanto, desistir delas, a gente fez isto culturalmente, não é? A gente vive num mundo em que ninguém coloca estas questões. Mas, no fundo, isso dá uma existência sem sentido. E uma existência sem sentido é uma existência triste, vazia, angustiada, ansiosa, não é? E, portanto, é preciso animar os jovens a procurar a verdade e a experimentar o amor. E isso, para nós cristãos, tem um nome, chama-se Jesus. Eu ia perguntar isso, padre, para o jovem que está no meio desse turbilhão, até porque a confusão é uma estratégia diabólica por si. Não é? Essa confusão já é uma estratégia diabólica. É para o jovem que está no meio dessa confusão, assim, que é como ele pode, o que ele pode fazer, o que ele deve fazer para sair desse turbilhão, né? Me lembrava inclusive de Nicodemos, né? Quando vai procurar o Senhor. E dentre tantos fariseus que buscaram Jesus, a busca dele era sincera, era verdadeira. Sim. Aquela busca e sede de verdade. Agora só o parênteses da filosofia. Eu não sei a turma que está aí na escola hoje, na faculdade hoje, mas no período que eu estava na faculdade, a filosofia apresentada era assim, massacrada. Então já havia um preconceito, assim, filosofia para a gente era terrível. Hoje eu lamento muito,
porque o quanto nós perdemos. Mas ali já era com certeza também uma estratégia também montada para que nós não tocássemos a fundo a verdade da realidade das coisas, né? Então, existe realmente todo um projeto para fazer com que nós nos percamos neste caminho. Mas, voltando aqui então, o que é que esse jovem hoje pode fazer para não ir nesse roldão, para resistir a isso, né? Certo. Então, pode tomar várias decisões. A primeira é vir aqui ao Arsenal, às quartas-feiras. Então, de facto, mudou muita coisa em poucos anos e nós ainda estamos descobrindo qual é que é a melhor maneira de, neste contexto em que há tanta novidade, como seguir Jesus, num mundo tão diferente, né? Por exemplo, só a questão dos celulares e dos tablets, e isso é um instrumento poderoso que pode ser usado para muito bem, como aqui agora, né, estamos fazendo no Arsenal e no Misericórdia. A gente chega aos 4 cantos do mundo, mas ao mesmo tempo já há tantos estudos que mostram que tem um impacto grande até no desenvolvimento fisiológico das crianças, por serem expostas aos ecrãs e o cérebro, a maneira de se desenvolver o cérebro, porque o tipo de estímulos que promove fomenta o desenvolvimento numa direção e não noutra. E, portanto, há muita coisa que a gente está deixando de lado desde criança, hoje em dia. Por exemplo, eu vejo com os meus irmãos e com os meus amigos, e têm crianças pequenas, e fica difícil para 2 pais que trabalham duro, chegam cansados ao final do dia, fica difícil ir brincar com os filhos. Então a solução mais fácil é deixar ele brincar um pouquinho com o celular, porque ele com o celular fica calmo e não pede mais nada, não chora, não grita, não briga. Então eu vejo que isso acaba sendo uma tentação. Não é que não se possa fazer, mas eu vejo que a gente vence sendo sempre essa a solução. E, portanto, isso vai ter os seus efeitos a médio e longo prazo, e já há bastantes, como eu digo, já há alguma evidência científica dos danos que causa, independentemente do que é que eles estão a ver. Podem estar jogando só, mas no fundo esta questão do contacto interpessoal, voltando ao tema que eu dizia antes, a experiência do que é o amor é uma coisa muito essencial para o ser humano, e por mais divertido que seja o jogo no tablet, não me dá isso, não me dá o que o pai e a mãe me podem dar, e os irmãos, sem o tablet, né? Pronto, portanto, eu não quero dizer, eu vou deitar fora o celular, padre. Não é isso, não é uma solução, mas de facto esta questão da virtude da temperança e da prudência, no bom sentido, de eu perceber que se calhar estou gastando muito tempo, já estou muito dependente. Podemos fazer um teste, não é? Portanto, fica aqui uma tarefa de escola, desafio. Quantos dias é que eu aguento sem ir ao Instagram? Só para eu me conhecer a mim mesmo, não é? Ou outras coisas, não é? Ou que seria viver um dia sem luz elétrica, não é? Padre, isso seria o fim do mundo. Porque até há poucos anos os nossos avós viveram assim e a humanidade se virou, digamos assim, não é? E houve muita coisa. Eu ainda cresci num mundo sem computador. Eu lembro-me que quando começaram a aparecer os primeiros computadores, era todo outro mundo. Era aqui, não sei, só as pessoas mais velhas é que se lembram, não é? Lá na Europa era o Spectrum, o GSX Spectrum, que tinha que pôr os jogos tinham que entrar com um gravador de música, tinha que pôr uma cassete daquelas com fita, e ficava carregando o jogo, mas demorava mais que isso. E às vezes não entrava o jogo no final. E o jogo era bem básico, era o Tetris, era uma coisa bem... E quando isso chegou, eu já tinha talvez uns 16, 15, 16, quer dizer, não foi quando eu era criança mesmo. Quando eu era criança foi brincar com os meus primos, com o cão, com nada, não é? Não era preciso muita coisa. Esfolar os joelhos.
Mas eu olho para trás, eu agradeço muito, muito, muito a Deus a infância que eu recebi, porque inconscientemente eu experimentei, sem ter noção, agora eu vejo, não é? Como foi bom. Eu convivi muito com os meus avós, com os meus tios, com os meus primos. Eu sou de uma família grande, 20 e tal primos, não é? E nós tínhamos 3 almoços por semana, em casa dos avós. Terça, sábado e domingo, porque eram avós dos 2 lados, não é? Todas as semanas, não é nas férias, não é? E depois nas férias era às vezes um mês, com os meus primos e tudo. E portanto, eu agradeço muito a Deus, não é? Foi dom do céu, porque isso deu toda uma base humana para perceber, e depois as coisas essenciais da vida a gente aprende um pouco por osmose, não sei se esta palavra se... Ou seja, o exemplo dos nossos pais e o exemplo dos nossos familiares, aqueles com quem convivemos, nós absorvemos quase inconscientemente a maneira de ser deles e os valores deles. Porque é que não se mente? Porque é que muita coisa, não é? E isso foi muito natural, foi muito feliz, foi um processo de educação no sentido profundo, não é? E portanto, hoje a instituição familiar está um pouco em crise, as famílias são muito pequenas, são muito instáveis, não é? E as crianças estão muito sozinhas. Então tudo isso complica muito este processo de experimentar o amor e o bem e um pouco como uma planta que nasce sozinha, não é? Se eu puser sol e água, se ela tiver as circunstâncias certas, ela vai dar flor, ela vai amadurecer, não é? E eu vejo que isto hoje se tornou difícil e que não depende só de uma decisão minha, não é? E uma criança também não tem maturidade às vezes para dizer, eu preciso de brincar com os meus primos. Ele tem 5 anos, ele não consegue perceber. Portanto, ou lhe é dado, ou acaba faltando, não é? Agora, o que é que eu vejo, digamos assim, e voltando à questão dos celulares, há vídeos na internet curiosos, por exemplo, os fundadores do Facebook já deram entrevistas em público em que eles explicam que eles estudaram muito como é que funciona a psicologia humana, os neurotransmissores, a dopamina, etc., com a questão dos likes e, no fundo, do querer ser amado, não é? Há muita coisa que está em jogo aí. Eles perceberam como é que funciona essa fisiologia, essa química, digamos assim, e portanto, as redes sociais estão estruturadas aí e geram esta dependência. E é interessante que há escolas muito caras nos Estados Unidos e que os fundadores, por exemplo, um deles do Facebook disse, os meus filhos vão a uma escola, lá nos Estados Unidos tem aquele Silicon Valley, onde estão as empresas de tecnologia maiores, não é? E eles têm escolas em que é proibido o uso de celulares. E, portanto, os filhos de alguns dos administradores do Facebook não têm celular na escola. Faz pensar, não é? Portanto, no fundo, como eu digo, estamos num ambiente que não é ajuda, a solução não basta só a minha decisão, e depois, obviamente, uma criança não tem discernimento para escolher qual é que seria a educação e o ambiente ideal para si, depende muito de fatores que ela não controla, mas, à medida que cada um de nós vai tendo consciência, todos juntos, sobretudo, podemos conseguir muitas vitórias grandes, né? E por isso é muito claro para mim, eu vou falar também da minha história, quando eu passei, já no outro arsenal falei um pouquinho, na minha juventude, por vários grupos de jovens católicos, aquilo marcou-me muito no bom sentido, ajudou-me a pensar em Deus e nas coisas de Deus, e a tomar decisões, e ajudou-me a rezar melhor. Não é que eu ia à missa, mas foi diferente. Ajudou-me a abrir a palavra de Deus. Então, tudo isso, e isso não veio sozinho, isso veio num contexto de um grupo de oração. E, portanto, a minha experiência é, nós temos a liberdade e podemos escolher
onde ir e onde gastar tempo. Isto também se aplica um pouco ao grupo de amigos. Eu vou falar também de... É verdade que quando nós somos amigos é difícil não querer estar com os nossos amigos, não é? Mas também é verdade que, penso que vocês também já experimentaram, há amizades que não são boas para nós. E há outras que são ótimas. E depois temos uma decisão para tomar. Quais é que eu alimento, quais é que eu vou cortando, não é? Porque elas vão ter um impacto na minha vida, não é? E, portanto, isso também foi uma coisa pela qual eu passei e que teve um grande impacto, não é? Chegou um momento em que eu comecei a ir mais nos grupos de oração e Jesus arranjou outros amigos que ainda eram melhores do que os meus amigos. No início houve um certo conflito, porque os meus amigos mais antigos não queriam vir comigo aos novos amigos. Então, às vezes eu tinha que escolher, né? Então eu tenho esse dilema. E eu, graças a Deus, fui escolhendo mais os amigos de Jesus, digamos assim, e fui tendo mais cuidado com os outros mais do mundo, digamos assim. Que não é que eu não gostasse deles e não é que fosse só pecado, não era, né? Havia muita coisa boa, a gente ia fazer esporte, ia para a praia, fazia muito bodyboard, né? Com a prancha. Portanto, às vezes eram coisas boas, não eram coisas necessariamente... Mas não era só isso, depois também era à noite, o álcool e coisas assim, que graças a Deus eu nunca entrei muito, mas no fundo eu estava ali com eles, não é? E portanto, como eu digo, essas decisões passam por nós, e neste caso pela vossa idade, não é? Depois eu também recebi, eu penso que já contei da outra vez, os meus pais prepararam muito para os capítulos seguintes, não é? Quando eu tinha, por exemplo, 15 anos, começaram dizendo que você vai ter amigos que vão tomar drogas e você vai ter que pensar nisso, porque nós não vamos estar lá do seu lado para decidir por você. Então, isso foi uma bênção, porque isso aconteceu. Chegou um momento em que eu tinha na minha aula, na minha classe, não sei como é que se diz, do liceu, um traficante de droga. E foi sereno no sentido que ninguém se machucou, no sentido que ele estava na dele, eu estava na minha, eu sabia o que eu queria, não é? E foi tranquilo, pude sobreviver, não é? Mas eu via que muitos amigos meus não tiveram essa ajuda de alguém que lhes abrisse os olhos antes dos problemas baterem à porta, não é? E então, isso é uma das coisas que eu normalmente repito e partilho porque faz muita diferença. Por exemplo, o meu avô, eu lembro-me, o pai do meu pai, com o meu avô pai do meu pai, eu era especialmente próximo. Ficámos sempre muito amigos, eu escolhi ele para meu padrinho de crisma. Pronto, é difícil explicar, mas ele era muito especial e sempre foi muito meu amigo de me dar bons conselhos quando eu era jovem e tudo. Era quase como um pai, né? É um pouco como um pai. E então ele dizia-me também, quando eu comecei a ter as primeiras namoradas, ele tinha umas conversas comigo, Duarte, cuidado, não é? E foi bom poder falar com ele serenamente sobre isso, porque uma pessoa percebe que, pronto, há aquela fase, não é? A gente está descobrindo, e é preciso cuidado, não é? Porque a atração é forte, e quando se é novo, às vezes a gente não gera as coisas da melhor maneira, não é? E depois há o problema dos exemplos dos amigos, não é? Há coisas que são muito imprudentes, que hoje são normais, não é? Eu fui de férias com o meu namorado. É uma má ideia. É óbvio. Para vocês é óbvio, não é? Acho que não. Ou não? Fomos de férias de 2 semanas, não sei para onde, não é? Para a República Dominicana. Não é uma boa ideia. Não é preciso explicar sequer, não é? Pronto. Mas às vezes o problema é que os meus amigos fazem isso e às vezes as tentações mais perigosas são as mais subtis. A gente, mas já estamos a pôr maldade onde não há. Cuidado, prudência, não é?
Depois, uma última coisa que eu diria é importante rezar sempre e aprender com os nossos erros. Todos nós erramos bastante. Mais uma boa notícia da Páscoa. Nós somos grandes pecadores, mas temos um grande Salvador. Oh, glória! E é importante, Jesus permite muitas vezes muitas quedas, porque às vezes precisamos de perceber coisas essenciais, fundamentais. Eu sou inclinado ao pecado, eu caio com facilidade e eu tenho que aprender a pedir ajuda. Eu não dou conta sozinho. Às vezes isso demora uns anos, a gente a cair, como diz cá, cair na real. E a real é esse ato de humildade. E quanto mais cedo eu perceber isso, menos eu me vou machucar. Eu vejo pessoas que têm 60 anos e ainda não perceberam isso. E, portanto, é um pouco como aquelas... Tem estes programas dos alcoólicos, não sei como é que se chama cá no Brasil, lá na Europa é Alcoólicos Anónimos, AA. E o primeiro passo do AA é um ato de humildade, é dizer, eu tenho um problema com o álcool. E o segundo passo é, preciso de ajuda. Pronto. E isto aplica-se à vida cristã. Portanto, eu não consigo vencer o mal na minha vida sozinho. Eu não consigo, é importante a gente perceber isso, porque senão eu vivo numa ilusão sobre quem eu sou. E eu acho, e não sinto a necessidade de um Salvador. O mundo hoje vive como se não fosse preciso um Salvador. E todos os males que surgem, a gente tenta resolver de alguma maneira. O governo tem que resolver. Vamos fazer uma lei para que isto não aconteça. O problema está dentro do nosso coração. E esse problema o governo não consegue resolver. Nem uma lei. Esse problema, só Deus. Agora a boa notícia é, Deus não se cansa de nos amar e de nos estender a mão. Agora vamos ter o Domingo da Misericórdia, não é? Esta é a história, mas esta é a história de cada um de nós. A gente às vezes demora a cair na real, não é? Eu sou pecador, isso não me deve, como é que eu hei de explicar, desanimar demasiado, é triste, mas a boa notícia é, não termina aí. Eu preciso de ajuda, mas Deus mandou o seu Filho para me salvar. Por isso é que a Páscoa é o centro de toda a vida cristã. O mal não tem a última palavra na minha vida. Yes! Oh, glória! Pode fazer um tweet lá no... Padre, o senhor trazia uma frase aqui que eu guardei. É preciso abrir os olhos, é preciso que nos antecipemos, né? Na verdade, um pouco do xadrez ali. O xadrez é um jogo de estratégia. Ganha aquele que se antecipa, aquele que vê além. E às vezes essa é uma grande dificuldade do jovem, ele não enxergar além, ele vê apenas o passo aqui que ele está dando. Se ele, até por falta de talvez da maturidade ainda devida, mas isso é muito forte. Eu digo isso porque quantas vezes nos nossos encontros, sempre atendo mulheres hoje com 40 anos, 50 anos e participam, até mesmo no arsenal aqui, e digo, nossa, se eu jovem tivesse tido a oportunidade, eu quando jovem, tivesse tido a oportunidade que esses jovens estão tendo hoje, a minha vida teria sido outra, eu não teria errado, não teria feito escolhas tão difíceis, que me conduziram por uma vida muito difícil, um caminho de sofrimento, etc, etc, né? E estou dizendo isso porque a gente percebe que o inimigo ele é estrategista. E uma das frases do filme é essa. Ele diz, eu sou paciente, James. James é o nome do psiquiatra. Então, o psiquiatra, a uma dada altura, lá provocado pelo demônio, ele fala, pronto, eu autorizo, entra em mim. E aí nada acontece. Ele acha que vai acontecer uma coisa, né? E nada acontece. Ele fica esperando e ele diz, está vendo? Nada aconteceu. E o demônio olha para ele e diz, eu sou paciente, James. Então, assim, hoje, a gente vê o desenho que é apresentado, a caricatura assim, do maligno,
E a gente vê os extremos, né? Antes, assim, não se quer falar de jeito nenhum, porque se falar essa palavra já vai estar invocando o outro extremo. Não, mas ele não é um ser tão mau assim. A gente até teve uma série recente onde ele aparecia, era até um personagem bonzinho. Né? E tem sido vendida essa imagem. O demônio, isso é uma injustiça com ele. Ele não é esse ser asqueroso. Inclusive, eu vi um dia um jovem agora na rede social dizendo: eu sou bruxa, né? Eu sou bruxa e me dizem que ser bruxa é coisa do demônio. E daí? Né? E daí? Então, as nossas séries, os nossos desenhos animados, os nossos filmes, as nossas novelas estão cheias, então, dessa ideia. Né? E daí? Ele não faz mal nenhum. Sim. E continua. Eu agora, há poucas semanas, saiu uns desenhos animados também, mais uma vez passando esta ideia que o demónio é nosso amigo. Já tinha o seriado, já tinha várias coisas. Também está lá no meu Telegram. Não sei se está. Não sei se essa eu postei, mas eu vou pondo algumas dessas coisas que estão acontecendo no mundo que nos ajudam a jogar um pouco mais à frente, ver qual é a tendência. Infelizmente, como eu digo, o demónio não é nosso amigo, e por mais vantagens temporais que ele nos possa dar, né? Também tentou Jesus e disse: dar-te-ei todos estes reinos se prostrado me adorares. Tem alguns cantores famosos, que até têm vídeos na internet, posso dizer os nomes, que eles dizem abertamente, perguntaram-lhes qual é o segredo do seu sucesso, e eles responderam: fiz um pacto com o demónio. E, portanto, o demónio de facto pode dar muitas vantagens temporais, mas isso tem um preço. Não é? Tem um preço. E muitas destas pessoas acabaram se suicidando, apesar de todas as vantagens temporais. Portanto, no fundo é sempre má ideia. É sempre má ideia. E hoje em dia tem a questão, como eu digo, a cultura está muito envenenada, e através dos mídias eu vejo 3 coisas que o demónio, no fundo, sempre vai alimentando com muito esta questão da magia, do ocultismo, e, sobretudo, isso admite vários sabores, como o gelado, não é? Tem a magia negra, as coisas, mas também depois tem as coisas mais que parecem quase brincadeira, não é? Coisas para curar, terapias alternativas, coisas de autoconhecimento e tal. Não é óbvio que vem dele, não é óbvio. Mas eu vejo que isto é bombeado sem cessar em todas as frentes. Não é? Em todas as frentes. Portanto, nós vivemos num mundo que isto está-nos sempre a ser proposto, e é assustador ver como as crianças hoje em dia dominam o vocabulário de tudo o que tem a ver com feitiços. Elas sabem o que é que significa feitiço, praga, maldição, mal-olhado, e não sabiam há 30 anos ou há 20 anos, porque não se falava. Mas agora sabem. E agora eu até vou partilhar uma coisa que aconteceu comigo há 3 dias. Eu fiquei chocado e fiquei incomodado e fiquei a pensar nisso. Lá em Portugal, na zona do norte do país, tem uma tradição. No dia de Páscoa, depois da missa pascal, o padre e vários leva a cruz da procissão, digamos assim, enfeitada com flores, e vai nas casas das famílias da sua paróquia anunciar a ressurreição. É muito bonito. E depois dá a cruz a beijar ao chefe de família, ao pai, o pai beija, e depois o pai dá a cada um dos seus familiares. E depois vai noutra casa. E eu, já há muitos anos que tenho isto, não é? E eu noto que nestes últimos tempos, e neste domingo em particular, pela primeira vez aconteceu várias casas, vários jovens e crianças não quererem beijar a cruz. Os únicos que não beijaram. E isso assustou-me. Jovens e crianças? Jovens e crianças. Crianças tipo 10 anos. A cruz à frente, o pai com a cruz à frente a pedir ao filho para ele beijar, e ele a fazer que não. Mais do que um. Eu fiquei, como é que chegámos aqui? Quem é que está catequizando esta criança?
Então, isso fez-me fazer essas perguntas e isto assusta um pouco ver, não é, como estamos perdendo as novas gerações. Não é? É estranho, é assustador ao mesmo tempo, não é? Pronto, a boa notícia é Deus, o demónio, no fundo, pode fazer muito dano, mas a gente sabe que a vitória é certa e é só uma questão de tempo. Mas, no entretanto, não sei se se percebe, não é indiferente quantos se perdem ou quantos se salvam, não é? Portanto, nós, em concreto, temos que não só ter os olhos abertos, como tentar ajudar os que passam na nossa vida, não é? Mas é assustador, porque é que uma criança de 10 anos não quer beijar a cruz quando o pai beija, a mãe beija, os irmãos beijam, ele não quer, não é? E foram vários, foram uns 3, 4, todos mais ou menos da mesma idade. Significa que o demónio já conseguiu convencê-los que não é uma coisa boa. Como? Não sei responder, mas fiquei a pensar. É muito forte. O padre falava sobre essa experiência, né, das tentações, e o inimigo promete isso e promete aquilo. No filme você vai ver o massacre. O personagem principal ali, o Eduardo, o homem é massacrado por Satanás. É ele que está possesso, mas você consegue perceber nitidamente, o filme deixa isso claro, a hora em que é o demônio que está falando, a hora que é ele mesmo que está falando. Então, gente, o inimigo, ele rouba tudo dele, tudo. Toda a dignidade. O inimigo rouba tudo dele. Ele é uma marionete nas mãos, e até mesmo o último lanche, porque ele, como condenado para ser executado, ele tem direito de escolher algo para comer. É a última refeição dele. E ele escolhe um hambúrguer, lá, alguma coisa assim, batata frita, uma coisa assim, ele escolhe. E até isso, o maligno rouba dele ali no momento final. Mas assim, é tremendo, vocês precisam ver isso, e é o que o maligno faz conosco. Ele vai nos atrair com uma coisa que nos dê um prazer imediato, mas ele vai mandar a conta. E é isso que ele fala no filme. Ele diz assim, quando o psiquiatra, né, fala, nossa, eu acho que nós estamos melhores do que você. Ele fala, quanto ao vencedor e perdedor, isso é decidido na hora da morte. E olhe que tem vindo bem mais. O número ainda é um segredo, eu não tenho acesso, ele diz. Mas a casa do meu mestre, né, está recebendo bem mais do que a casa do inimigo, no caso a casa de Deus. Então realmente é um filme que nos leva a uma profunda reflexão. O preço, quando nós mergulhamos na paixão e vemos tudo aquilo que Jesus sofreu, passou ao longo desses dias para nos libertar de quê? Às vezes eu fico um pouco chateada, padre, porque tenho que me confessar. Por que falar em demônio? Por que falar em diabo? Eu falo, Jesus veio para destruir as obras de quê? Não foi do diabo? A gente está lutando contra quem? É contra os ursinhos carinhosos? A gente está contra o diabo. É isso que a gente tem que falar e declarar. Por que falar do diabo? Por que ficar falando do demônio? Não falar é uma estratégia dele também. Porque por mais que o psiquiatra se declare cético, se declare ateu, ele fala, eu não creio nisso. E o demônio fala, eu não estou nem aí para se você acredita ou não. Na verdade, se você não acreditar, melhor para mim. Eu consigo agir de uma maneira mais eficaz ainda. E a uma certa altura, ele vai dizer exatamente, ele vai discussando, ele diz, você não vai sair dessa sala. Ele é acusado de matar 6 pessoas. E ele olha para o psiquiatra e diz, você não vai, antes de você sair dessa sala, hoje você vai ter cometido 3 assassinatos. O psiquiatra diz, pronto, ele realmente surtou, ele é louco. Não tem, mas ele prova. Primeira coisa, ele fala, e a sua mãe, James? A minha mãe está morta. Eu sei. Você mandou desligar os aparelhos. Eutanásia. Seu primeiro assassinato. Mas eu sei, James. Ela tinha 3.600.000 na conta e você era o único herdeiro. Estava cansativo ir no hospital toda semana. Segurar na mão dela enrugada e dizer que amava, não é? E ele vai. E a namorada dele, então, grávida, um pecado em cima do outro, decide tirar a criança, e o psiquiatra diz, mas o procedimento que a minha namorada vai fazer, o demônio ri na cara dele e diz, como é, James? Procedimento? Isso tem outro nome, James. Isso é assassinato. Olha o jogo linguístico, né? Olha o nome como é bonito, é um procedimento. Não, James, é assassinato. E
vai caindo a ficha, sabe? E é isso que acontece com cada um de nós, quando você começa a enxergar a sua vida à luz da verdade. Isso que você fez tem nome. Foi uma mentira. Ah, foi uma historinha que eu contei. Não, você mentiu. Ah, eu fiz isso porque você não tem caráter. E a gente vai maquiando para quem? Porque no final, realmente é entre você e Deus. E tem pessoas que usam essa frase, parece que elas se sentem melhores. Eu fico mais assustada, né? Não, é entre eu e Deus. Deus sabe o que se passa no meu coração. E você fica tranquilo com isso? Você fica tranquilo com isso, porque Deus sabe o que está, a fealdade que está no mais profundo do teu coração. O pus que se encontra aí dentro, que precisa ser extirpado. Porque para o vizinho, para o amigo, para o colega, para o pai, para a mãe, para o irmão, você consegue maquiar. Mas para Deus a gente não pode. Deus sabe, Deus viu. E claro, a notícia é tremenda, nos perdoa se há um arrependimento. Mas para que haja arrependimento, precisa que haja o quê? Reconhecimento. Errei, pequei. Então, eu queria saber também o que o padre achou também desse filme, né? Aquilo que mais impactou o senhor também. São muitas coisas que dá para a gente tirar. Eu assisti 2 vezes, vou assistir mais algumas, porque é muito impressionante. Eu não cheguei até onde eu queria chegar, porque embora o psiquiatra se diga ateu, mas ele começa com palavras, discursos assim: ah, mas a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Não é? O corpo é da minha namorada, ela faz o que ela quiser, sou eu que decido. Aí o demônio olha para ele e fala: isso, meu garoto, está muito bom. É esse o discurso que eu quero ver nos teus lábios, é esse o discurso que eu quero ver nos teus. Eu não estou nem aí para se você acredita ou não em mim. Eu quero é ver a tua rebeldia, eu quero é ver você dizendo que faz o que você quiser. É isso, meu garoto, você é um excelente aluno. Então, é aí a artimanha. E a gente muitas vezes não vai se dar conta. Agora, interessante que ele sabe, ele vai agindo nas feridas que nós temos. Porque ele, a certa altura, ele fala: mas como é isso? Não é possuir? Ele diz: não, pera, não é assim. Existe um processo longo. O Padre Duarte pode até nos esclarecer sobre isso. Ele diz: primeiro, aos 3 ou 4 anos de idade, ali uma criancinha, um roubinho de um carrinho de brinquedo. Depois, aos 8 anos, a avó presenteia com um tabuleiro de Ouija, que gente, é terrível. O padre Roberto Bem-vindo está atendendo um jovem há mais de 3 anos. Por causa desse jogo, o jovem invocou no mesmo dia se arrependeu. Era tarde no sentido assim, a contaminação já havia acontecido, agora um processo de muito sofrimento e de libertação. Mas Deus, não é, vai tirar algo muito maior de tudo isso, obviamente. Já está se tornando um grande testemunho. E ele vai falando, 3, 4 anos, 8 anos, olha a paciência que ele tem para fazer você perecer completamente, entendeu? Ele tem a vida toda. Eu tenho uma paciência, eu vou esperar. Aí ele vai nas suas feridas, ele vai nas confusões, ele vai naquela mágoa do pai, o ressentimento da mãe, a briga com o namorado, a situação. E ele vai agindo ali, o coração vai fechando, o coração vai odiando. E aí pronto, quando o coração se fecha ao amor e se abre a esse ódio, pronto, o campo está aberto para que o inimigo venha e faça. Eu me equivoquei em alguma coisa, padre? Não, é isso, e eu acrescentaria que tem muitos filmes, muitos não, mas tem alguns filmes sobre exorcismos e em geral, são muito, eu costumo dizer, uma grande caricatura da realidade. Não tem elementos verdadeiros, mas distorcem muito, provavelmente involuntariamente, mas também um pouco para ter aquele impacto, digamos, cinematográfico. Esse filme é um filme um pouco diferente dos outros e eu penso muito útil, não tanto a parte de os atores são bons e a parte das falas, quando muda, o demônio a falar e a ele, é mais ou menos assim, não é 100% assim, mas é bastante realista. Mas o que é muito, muito bom é mesmo perceber a psicologia diabólica, como é que o demônio pensa e o que é que ele quer e como é que ele age. Isso está muito bem retratado. E o que a gente vê muito nos exorcismos é a mesma coisa, que ele tem um profundo ódio a nós.
Ele se alegra em destruir as nossas vidas. Ele quer mesmo massacrar as pessoas. Tem gosto em destruir o casamento, em levar ao suicídio. E nos exorcismos, às vezes, ele diz muita coisa e ri, né, das coisas que está fazendo, né, contra as pessoas, né? Então, no filme tem muitas coisas ali que é exatamente assim. Ele pensa isso, e eu, vendo o filme e nos exorcismos também vem sempre, muitas vezes, esta palavra de Jesus. Ele é homicida desde o início. Ou seja, tem esta vontade de destruir a vida de todos os pontos de vista, sobretudo espiritual, pecado mortal, e depois fisiológico. Ele quer matar, ele quer destruir, ele quer fazer sofrer, quer xingar, quer humilhar, quer tudo, né? E a gente vê isso de muitas maneiras. E pronto. E é difícil, às vezes, para as pessoas perceber. Um primeiro passo para a vitória é perceber que estamos em guerra, e o segundo é perceber quem é o nosso adversário. Fala isso, na hora que ele fala, estamos numa guerra, ele fala, não, isso aqui não é uma guerra, eu não estou lutando com ninguém, por isso que está perdendo. Isso. Então, muita gente não tem noção que está em guerra e não conhece o adversário. Então, isso é um grande, handicap, né? Vai sofrer porque não está pronto, né? Não está enxergando as coisas como elas são. Portanto, é um filme que eu acho muito útil, né? Embora também é verdade que às vezes a gente exagera um pouco no poder que atribui ao demónio. O demónio pode nos causar muito mal, certo, mas no fundo, quem me pode causar muito mal sou eu mesmo. Essa é a verdade mais profunda, porque a decisão é minha. Esse é o ponto. Ser tentado não é pecado. O demónio pode me tentar de muitos modos, mas escolher o pecado só eu posso fazer. Então, isso é importante, essa distinção, porque eu vejo que há pessoas que depois atribuem os seus pecados um pouco ao demónio. Não é bem assim, né? Os seus pecados são delas, né? O demónio empurrou, certo, mas você quis, né? Você assinou, né? E pronto, então é importante perceber isso e perceber que, por muito inteligente que ele seja e por muito astuto é a palavra, né? Por muito... se nós não nos afastarmos da graça de Deus, da palavra de Deus, temos todos os meios mais que suficientes para vencer nesta batalha. Deus armou-nos com tudo, não é? E por isso eu vejo que às vezes algumas pessoas estão demasiado preocupadas, como se não tivessem todos os meios necessários. Não, a gente tem meios super abundantes. Eu acho que Deus deu-nos mais do que era preciso. Tem muita coisa, tem os sacramentos, tem a igreja, tem a palavra, pode citar, tem padre, os irmãos. detalhes, acho importante para os jovens, né? Os sacramentos, a confissão, a Eucaristia. Isso. E pronto, e o rosário, a oração, tudo isso tem um poder imenso. A gente também vê um pouco nos exorcismos, como um Pai Nosso, eu sempre repito a mesma coisa, né? Um Pai Nosso faz tremer o inferno. Não é só um Pai Nosso, né? Ele fala, a gente começa a rezar o Pai Nosso, já está, né? Pronto, isto sempre me surpreendeu desde o início, já faz 25 anos que eu fui no primeiro exorcismo, em 98, e continuo a ver que, no fundo, temos tanto poder na oração, na água benta, nas coisas, e não temos noção. Não temos noção do quão eficazes são os sacramentos, a oração, os sacramentais. Não temos noção, né? E a notícia é boa, é bem melhor do que o que a gente pensa, né? E, portanto, vale a pena, né? Vale a pena e pronto. Perfeito. Gente, a juventude aqui tem alguma pergunta para o padre? Ou entenderam tudo ou nada? Tem uma pergunta aqui, ó. Tem um microfone aqui para ele.
Boa noite. Padre. Qual o seu nome, perdão? Maurício. Maurício. Padre, eu faço parte da comunidade católica, o Novo Caminho, e lá um dos nossos carismas é a evangelização das famílias através dos jovens. E uma vez eu vi em algum lugar que o principal inimigo do demônio são as famílias, porque destruindo as famílias desestabiliza todo mundo, desestabiliza pai, mãe, jovens, todo mundo. Eu queria saber qual o conselho que o senhor dá para os jovens para conseguir catequizar suas famílias. Então, é verdade que tem aquela famosa carta da irmã Lúcia ao cardeal Cafarra, que morreu há pouco tempo, que ela dizia que a última batalha do demónio vai ser contra a família. E nós estamos vivendo esses tempos. A família é a célula fundamental da sociedade. Um país sem famílias saudáveis está destruído, não é? Porque é aquilo que eu dizia, há coisas que recebemos na família que não tem jeito, é muito difícil receber do outro lado. As coisas mais importantes recebemos na família, naquilo que eu dizia, perceber o que é o amor, etc, etc. A minha professora de inglês ou de matemática pode ser simpática, mas não vai ser a minha mãe, não vai ser o meu pai, não é? Portanto, são coisas insubstituíveis, de algum modo. Portanto, o demónio sabe que se atacar a família, se conseguir destruir a família, portanto, isto começou há muitas décadas, com as leis a facilitar o divórcio, portanto, a estabilidade familiar começou a entrar em crise, e etc, etc, etc. Pois é toda uma lógica, né? Contra a família, contra a vida, né? A contracepção, etc, etc. Então, tudo isso vai destruindo as famílias. Eu diria que é difícil nós sermos profetas, um pouco como Jesus em Nazaré. Jesus foi a Nazaré e não correu muito bem, não é? Tem lá em Portugal, tem um provérbio que diz: santo de casa não faz milagre. Então, eu também experimento isso. Eu tento ajudar, às vezes, os familiares e tal, não é fácil. Pronto. O que é que eu noto, ou o que é que eu experimento também? Conselhos práticos, para ser concreto. Falar pouco. Normalmente, por exemplo, as mães exageram. Um filho está longe e tal, e a mãe massacra o filho todos os dias. Meu filho, você não faça isso, vá já para a misericórdia, já comprei o ingresso, vai. Massacra o filho, não é? Eu acho que essa não é a melhor estratégia. Eu até brinco com os pais e diga ao seu filho o contrário. Meu filho, você está proibido de ir no misericórdia. Se eu souber que você foi no misericórdia, você leva uma surra. Porquê? Porque há aquela fase da rebeldia na adolescência, a gente tende a fazer o contrário. Então, às vezes, brincar com a situação pode ser mais saudável do que empurrar. E eu vejo que os pais têm dificuldade em fazer esta passagem da infância para a adolescência. A infância precisa, de facto, de alguma disciplina e de alguns castigos, e na adolescência é preciso convencer cada vez mais e obrigar cada vez menos. Então, esta passagem é delicada. E depois, a experiência que eu tenho é, portanto, falar, mas falar pouco. Depois, fazer boas perguntas, fazer pensar. Acontece alguma coisa, né? Ele se machucou andando de moto. O que é que ele estava fazendo? Estava fazendo pino, não sei como é que diz cá, não é? Pronto. Eu também fiz um pouco, não devia. Fazendo pino. Virou a moto, partiu a moto, quebrou a perna. Pronto. É um drama? Não é um drama, não é? Então, é fazer boas perguntas, não é? Valeu a pena? Não é? Quanto é que vai custar o arranjo? Não é? Portanto, boas perguntas às vezes ajudam mais a crescer do que dar a resposta que nós já sabemos, não é? Portanto, é uma questão de pedagogia. Terceiro conselho, a experiência que eu tenho, este é o que funciona mais, rezar. Rezar terços. Eu vejo que com os meus familiares, aquilo que mais os ajudou, o que eu tenho visto até hoje, foi terço, sobretudo os terços, e alguma penitência. E se der para rezar em família ao terço, aí a vitória é certa.
E depois, o que é que eu digo aos pais, por exemplo? Mas na minha família ninguém quer rezar. Mas eles deixam-na rezar? Deixam. Eles não impedem de rezar? Não. Então, respeite o espaço deles, peça para eles a deixarem rezar, ponha lá uma vela na Nossa Senhora, desliga a televisão, reza o terço sozinho. E depois, um dia vai querer rezar. Não obrigue, não proponha. Não é? Tem o efeito contrário. Um dia alguém vai querer rezar. Já são 2. Não é? E eu já vi vários casos que, devagarinho, com jeitinho, não é? Quando a gente começa a empurrar muito, dá o efeito contrário. Sobretudo a partir dos 15, 16 anos. Não é? Pronto, portanto, eu diria isso. Não é? E depois, quarto, se calhar devia dizer este no início, o amor tem muita força. Portanto, quando a gente ama, na família a gente ama sem condições, ou devia amar sem condições. Os outros magoam-nos, dizem coisas que não deviam dizer, fazem coisas que não deviam fazer, e a gente não deixa de querer-lhes bem, de amar. E então, isso também mexe muito connosco. Mesmo que alguém faça muita coisa errada, o amor de uma mãe, o amor de um pai tem muita força. Aquilo parece que não está funcionando, mas um dia ele no fundo sabe, é como ao filho pródigo. Não é? Um dia cai a ficha e digo, eu tinha tudo em casa do meu pai. Não há pai como o meu. Não há pai no mundo como o meu. Então isso tem muita força. E por isso, às vezes não podemos fazer muito com palavras, mas podemos fazer muito com obras. Amar muito. Termino com uma frase de uma mãe que eu gostei, que ela tinha 2 filhos, e ela sofria muito, falava comigo, porque falava com os filhos de Jesus e eles não queriam, estavam no mundo perdidos. E ela disse um dia, padre, eu agora mudei de estratégia, eu já não falo mais aos meus filhos de Jesus, eu agora só falo a Jesus dos meus filhos. Perfeito. Gente, vamos então adentrar na parte mais alta do nosso encontro, porque afinal o Senhor ressuscitou, Ele está vivo.